Polícia Federal vai à casa do ex-presidente Jair Bolsonaro em Angra dos Reis fazer operação contra um dos filhos dele, Carlos Bolsonaro. O governo fechou as contas do ano passado com saldo negativo de 230 bilhões e meio de reais. Anunciado aumento no policiamento no centro de São Paulo logo após saque a uma loja de produtos eletrônicos. Depois de 7 anos, programa da Prefeitura da capital paulista para incentivar o uso de bicicleta como meio de transporte não saiu do papel. Governo do Irã diz que não teve relação com o ataque que matou soldados dos Estados Unidos. Levantamento aponta que mulheres são mais empreendedoras do que os homens. Vírus que provoca sintomas parecidos com os da gripe causa mais mortes entre os idosos. E quem tem mais de 60 anos ganha novas oportunidades para prestar vestibular e entrar na faculdade. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos Carioca e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Ele é suspeito de participar de um esquema de espionagem de várias pessoas, incluindo adversários do pai dele. Mas quando os policiais chegaram, não havia mais ninguém na casa em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. 9 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta segunda-feira em uma nova etapa da Operação Vigilância Aproximada, que investiga a instalação de uma possível organização criminosa dentro da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, para monitoramento ilegal da geolocalização de autoridades e pessoas comuns para uso pessoal e político de informações sigilosas. O principal alvo desta fase é o vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Na semana passada, o deputado federal Alexandre Ramagem também foi alvo da investigação. Ele foi diretor da ABIN entre 2019 e 2022. Nesta segunda-feira, os mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Rio de Janeiro, Brasília, Formosa, em Goiás, Salvador, na Bahia e em Angra dos Reis, onde Carlos Bolsonaro, os irmãos e o pai, Jair Bolsonaro, passaram o fim de semana e fizeram uma live para mobilizar a direita antes das eleições municipais. Quando a Polícia Federal chegou à casa da família Bolsonaro em Angra dos Reis na manhã desta segunda-feira, Jair Bolsonaro e os filhos tinham saído de barco. Os agentes aguardaram o retorno deles para que o celular de Carlos Bolsonaro fosse recolhido. Fábio Weingarten, advogado da família, afirmou que Bolsonaro e os filhos saíram para pescar às 5 da manhã, antes de qualquer notícia sobre a operação. No Rio de Janeiro, os mandados de busca e apreensão foram cumpridos na casa e no gabinete de Carlos Bolsonaro. Segundo a Câmara de Vereadores da capital fluminense, os agentes da Polícia Federal passaram cerca de 2 horas dentro do gabinete e foram acompanhados por um assessor do parlamentar e um segurança da Câmara. Aparelhos e documentos foram apreendidos. O mesmo ocorreu na Bahia, em um endereço ligado a um militar do Exército que atuou na ABIN durante a gestão de Alexandre Ramagem. 3 notebooks, 10 celulares e uma arma de fogo foram recolhidos pela Polícia Federal junto com documentos. Um computador que seria da ABIN também foi localizado na residência. A Agência Brasileira de Inteligência informou em nota que, assim que recebeu a informação, abriu uma investigação sobre o assunto. Em uma live realizada no domingo à noite, Jair Bolsonaro comentou a investigação que apura a aparelhagem da ABIN e a ação contra o ex-diretor Alexandre Ramagem. Ao lado dos filhos, Bolsonaro elogiou Alexandre Ramagem e explicou que a estratégia de inteligência utilizada por ele durante a gestão na presidência consistia em buscar informações com fontes próximas Brasil afora. A BIM paralela do Bolsonaro, essa
acusação em cima do delegado Ramagem, um cara fantástico. Agora, quando eu falei da minha inteligência paralela, quem é a minha inteligência paralela? Tá um problema, tá pegando fogo lá no Amazonas. Eu ligo pro Coronel Menezes, né? Menezes, como é que tá aí essa questão de fogo aí? Porque a imprensa não tá divulgando. O cara fala para mim, tá? Ou ligo lá para Rondônia, lá, o Crisóstomo, tá? Ou Mato Grosso do Sul, o Gordinho lá de Dourados. Ô, Gordinho, o que está acontecendo aí? Está tendo invasão de terra, como estão os índios agindo? Essa é minha inteligência. Ou ligo para um cabo de um quartel que é meu amigo, ou para um militar da reserva, ou um cidadão qualquer, ou a minha própria forma de agir. Quantas vezes como presidente, uma vez eu liguei para uma cidade do interior ali no Vale do Ribeira, entre São Paulo e Eldorado Paulista, entre São Paulo e Registro, entre São Paulo e Curitiba. Eu liguei lá para um posto de saúde, posto militar, atendeu um sargento. Né? A gente ficou, sargento falou tal. Falei, olha, semana que vem eu passar por aí, quem é você? É o presidente Jair Bolsonaro. Ele bateu o telefone. Tá? Depois eu posei lá e conversei com ele. Né? Tomei um café lá com ele e tudo bem. Porque o cara pensava que era trote. Mas muitas vezes eu ligava para um posto militar de um cantão desse Brasil e atendia o cabo velho lá. O cabo velho, é verdade, como é que foi essa chacina na tua cidade? Essa era a minha inteligência. Essa é a minha inteligência. Essa é confiável. Porque as oficiais que estão aí, respeitosamente, não sei para os outros, mas para mim não chegava nada. Se alguém segurava pelo caminho ou desinformava. Na operação deflagrada nesta segunda-feira, a Polícia Federal busca avançar no núcleo político de uma organização instalada dentro da ABIN para realizar investigações ilegais. O objetivo é identificar os principais destinatários e beneficiários das informações produzidas ilegalmente pela ABIN. Segundo a investigação da Polícia Federal, um grupo utilizava um software espião com a estrutura da Agência Brasileira de Informações para monitorar desafetos e inimigos políticos, a fim de produzir informações que seriam utilizadas em benefício próprio. Hoje cedo, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, pediu ao Supremo Tribunal Federal a lista com o nome dos parlamentares que foram clandestinamente monitorados pela ABIN. A associação que representa os servidores da ABIN, União dos Profissionais de Inteligência de Estado da ABIN, defendem o fim do ingresso de agentes políticos na direção da agência e afirmaram em nota publicada no domingo que uma instituição de Estado pode ser utilizada de forma indevida por seus dirigentes, especialmente se eles tiverem pretensões político-partidárias, como é o caso em investigação no momento. Mas o debate sobre os quadros técnicos e utilidade da instituição para a sociedade precisa ser desvinculado de discussões sobre eventuais desvios promovidos por gestões passadas. O ex-presidente Jair Bolsonaro desmentiu as informações divulgadas em alguns sites de notícias de que ele teria fugido de barco com os filhos de um flagrante da Polícia Federal. Ele disse que não sabia que a operação iria acontecer e que sempre está naquela casa em Angra dos Reis, onde houve a operação, e que sai para pescar sempre no mesmo horário. Disse que está sendo perseguido pelo governo do presidente Lula. Afirmou ainda que querem associar a sua administração a uma ABIN paralela e que não vão encontrar nada. Classificou a atitude como uma pesca em piscina, de onde não vão conseguir tirar um único peixe. E ainda que seu filho, Carlos Bolsonaro, vai atender ao convite da Polícia Federal para prestar um depoimento e esclarecer os fatos. Ele tem 3 dias para ir ou não ir. O prefeito e o governador de São Paulo anunciaram hoje o aumento no policiamento na região conhecida como Cracolândia. A decisão foi tomada depois do saque a uma das lojas de um comerciante da Rua Santa Efigênia. Com um prejuízo de mais de R$300 mil, resolveu fechar as portas do estabelecimento onde seriam contratados novos trabalhadores. Pelas imagens é possível ver diversas pessoas caminhando pela área e forçando a porta do estabelecimento. Algumas perceberam o crime e correram, enquanto outras aproveitaram e invadiram a loja, na ação que durou cerca de 5 minutos. De acordo com funcionários, foram levados câmeras, gravadores digitais de vídeo, cabos, fontes, conectores, estabilizadores e no-breaks.
De acordo com o dono do estabelecimento, a loja fechará as portas após o prejuízo de R$300 mil. O gerente afirmou que não é a primeira vez que uma das lojas da rede é roubada. A outra ocorrência, segundo ele, aconteceu na unidade da Avenida Senador Queiroz, na mesma região, um ano atrás. 3 homens suspeitos de participarem do saque foram capturados por policiais da Guarda Civil Metropolitana na Rua Vitória, apenas alguns metros de onde a invasão aconteceu. Eles estavam com objetos eletroeletrônicos e câmeras e foram levados para a delegacia onde o caso foi registrado. Ações como essa estão se tornando comuns na região. Uma loja de eletrônicos havia sido invadida e saqueada no dia 20 de novembro. Na ocasião, 5 homens e uma mulher com idades entre 49 e 23 anos foram presos em flagrante. Neste domingo, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, disse que vai colocar mais 500 guardas civis metropolitanos nas ruas do centro da capital. Segundo o prefeito, a escalada da violência na região central preocupa as autoridades da cidade, que, segundo ele, têm trabalhado todos os dias para vencer esse problema gravíssimo. Na manhã de hoje, o governador do estado, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, também anunciou uma medida para tentar amenizar o problema: a convocação de militares da reserva para reforçar o policiamento no centro. Esses militares serão responsáveis por assumir funções administrativas no quartel e liberar efetivos para a cidade. O sistema de reconhecimento facial tem ganhado popularidade em algumas regiões do país e preocupado especialistas da área dos direitos humanos. Ao mesmo tempo que pode ser eficaz para combater a criminalidade, pode aumentar também casos de racismo e a privação de liberdade. A medida adotada pela Segurança Pública vem sendo considerada pelos órgãos competentes eficaz ao combate à criminalidade. Sendo assim, cada vez mais procurada em diversos estados do Brasil. O exemplo mais recente foi a adesão de concessionárias do transporte público aqui no Rio de Janeiro. A tecnologia controlada pela Polícia Militar. Mais de 1.000 câmeras posicionadas em estações e vias estão agora disponíveis para o trabalho da corporação. Entretanto, a medida preocupa especialistas da área dos direitos humanos e segurança em respeito aos riscos de ampliação do racismo e da privatização de liberdade. Alguns movimentos que defendem o banimento total do uso das tecnologias digitais de reconhecimento facial na segurança pública consideram uma das principais preocupações o risco de erro nas informações biométricas ligadas ao banco de dados, que podem resultar em prisões equivocadas. Outro fator apontado pelos pesquisadores é o risco de desenvolvimento de uma característica racista do sistema, uma vez que é preciso definir critérios de quem é homem, mulher, branco, negro e ensinar a máquina a identificar esses padrões. Assim, qualquer enviesamento nesse treinamento do equipamento vai influenciar na taxa de precisão. Portanto, a preocupação dos especialistas é de que, se forem enviadas mais informações para o sistema sobre pessoas negras, ela pode indicar que essas cometem mais crimes do que as brancas. E, por último, foi pontuado a invasão de privacidade e o direito de livre circulação nas cidades, que podem ser afetadas pela ampliação da vigilância sobre a população. E veja a seguir, governo fechou as contas do ano passado com saldo negativo de 230 bilhões e meio de reais. E ainda, levantamento apontou que mulheres são mais empreendedoras do que os homens. Abrir um negócio próprio para alcançar a independência tem sido a alternativa cada vez mais comum entre as mulheres. Hoje, elas superaram os homens na lista dos empreendedores brasileiros. Segundo pesquisa divulgada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, em março de 2023, o número de donas de negócios, aquelas que atuam como empregadoras ou que trabalham por conta própria, com ou sem o CNPJ,
ultrapassou a marca de 10 milhões, um novo recorde de uma série histórica iniciada no terceiro trimestre de 2016. O estudo indica que em setembro de 2022, 53% das donas de negócios estavam inseridas no setor de serviços e, em seguida, de comércio, indústria e agropecuária. O Sebrae ainda evidenciou que mulheres empreendedoras são responsáveis pela abertura de mais de 50% das empresas. No entanto, dedicam em média 17% menos horas para seus negócios e o motivo, já sabemos, é a dupla jornada. Há no mercado uma série de programas destinados a mulheres que querem abrir o próprio negócio. O Sebrae oferece o programa Sebrae Delas, com o objetivo de incentivar esse processo. Os bancos também possuem programas que buscam capacitar mulheres que desejam empreender, como a plataforma Mulheres no Topo, do Banco do Brasil, que oferece soluções financeiras e educação empreendedora. Os objetivos desses programas são impulsionar o crescimento de empresas lideradas por mulheres. A busca pela independência financeira feminina é o que leva muitas mulheres a assumirem diferentes empregos e conciliar diversas rotinas. E essa autonomia que permite que a mulher tenha mais liberdade de escolha quando o assunto é o próprio futuro. Saiu o resultado das contas públicas do ano passado. O saldo negativo passou dos 230 bilhões de reais. Foi quanto o governo gastou a mais em relação ao que arrecadou em impostos e dinheiro nas empresas estatais, sem contar o pagamento de juros. Nesta conta estão os mais de 92 bilhões de reais de precatórios, que são dívidas sobre as quais não cabem mais recursos à justiça, que o governo anterior não pagou. E para este ano sobraram mais 88 bilhões de reais para serem quitados. No mercado financeiro, os investidores avaliaram uma possível redução de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros, a Selic, pelo Comitê de Política Monetária na quarta-feira. Para o mesmo dia, é esperado o resultado de começar a cortar os juros dos Estados Unidos. Decisão que também ficou no radar do mercado desta segunda-feira. Com isso, o dólar fechou em alta de 0,71%. Cotado em R$ 4,94 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,36% aos 128.503 pontos. A compra de partes ou de empresas inteiras no Brasil caiu bastante no ano passado. Foram 1.287 operações, o que significa o número mais baixo dos últimos 3 anos. E segundo a americana Pricewaterhouse, que é uma das maiores consultorias do mundo, de cada 10 operações, 8 aconteceram entre empresas do próprio Brasil. A maioria dos negócios foi na região sudeste. Quando isso acontece, demonstra a cautela dos investidores em arriscar o capital em um local onde a política econômica ainda não foi testada. O ano passado foi o primeiro do atual mandato do presidente Lula. A adesão do Desenrola pelos inadimplentes do FIES está abaixo do esperado. Por isso, o ministro da Educação, Camilo Santana, fez um apelo para que os estudantes utilizem o programa de renegociação de dívidas, que oferece descontos de 77% a 99% na dívida e a possibilidade de abatimento total dos juros. 7,5 bilhões de reais já foram renegociados pelo governo federal através do programa Desenrola FIES, Fundo de Financiamento Estudantil. O volume é considerado baixo pelo Ministério da Educação diante da quantidade de inadimplentes, já que representa apenas 1 em cada 10 estudantes que têm parcelas em atraso. Ao todo, 1.200.000 beneficiados têm algum débito com o fundo. Desses, somente 160 mil buscaram a renegociação. Para esse economista, a baixa adesão ao Desenrola FIES tem motivo. Na verdade, nós temos um pacote de dívidas do FIES muito antigo. Tem inadimplentes que têm mais de 20 anos que estão carregando essa dívida. Então, existia uma expectativa de que, como esse recurso é recurso contabilizado como dinheiro do Ministério da Educação, existia uma expectativa de perdão, né, de cancelamento dessas dívidas. Então, a grande maioria dos devedores, principalmente os mais antigos,
eles estão nessa expectativa de que exista esse perdão. E o problema do Desenrola é que mesmo sendo um programa com juro muito baixo, e que sendo uma condição muito vantajosa, é que uma vez que você confessa que tem uma dívida, você não pode fazer mais nada a partir daí. Então, o que muita gente está na expectativa é que mesmo com o governo, com essa tendência, com essa vontade que ele tem de arrecadar, que se chegue nessa situação do perdão das dívidas mais antigas. Os pedidos de renegociação através do Desenrola Fies ou a simulação devem ser feitos até o dia 31 de maio, diretamente na instituição financeira em que o estudante assinou o contrato, ou seja, no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. Podem ter acesso ao programa alunos com débitos em contratos firmados até 2017, em fase de pagamento e com parcelas atrasadas até 30 de junho do ano passado. O ideal é procurar um analista financeiro, fazer uma boa análise do teu contrato, de como está composta a dívida e o que o banco oferece, né, dentro do Desenrola, para ver se vale a pena ou não fazer a negociação proposta. Venezuelanos recém-chegados em Dourados, lá no Mato Grosso do Sul, passam dificuldades e necessitam de doações. O valor alto dos aluguéis na cidade aumenta ainda mais a situação crítica desses imigrantes. Cerca de 7 milhões de venezuelanos vivem atualmente como migrantes e refugiados em diferentes partes do mundo, segundo dados da ONU de 2022. Cada venezuelano que se arrisca no Brasil é alguém que não suportava mais a repressão, o desemprego, a fome e a miséria. De acordo com os dados da Prefeitura de Dourados, a cidade já recebeu em torno de 6 mil venezuelanos, mas esse número pode ser maior, levando em consideração que mais famílias chegam toda semana. Para isso, algumas ações sociais são tomadas. Nós temos a Coordenadoria do Imigrante, né, que presta todo o trabalho de orientação e encaminhamento à Polícia Federal na questão documental, né, e toda a orientação quando tem crianças a serem matriculadas na rede de ensino, sistema de saúde. E nós temos também, via assistência social, o projeto Bienvenido, que faz o acolhimento desses imigrantes que chegam na nossa cidade. Em caso de superlotação, né, no caso em que a gente excede o número de vagas da Casa da Acolhida, o projeto Bienvenido também acomoda esses venezuelanos nos hotéis, né, que têm contrato com a Secretaria de Assistência Social. Ainda de acordo com a secretária, são oferecidos cursos de capacitação profissional em convênio firmado com o Sistema S. Essas aulas são ministradas pelo SENAC, pelo SESI, né? Então todo o Sistema S também está dentro dessa parceria com a assistência. A FUNTRAB, Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul, faz o encaminhamento de venezuelanos ao mercado de trabalho. A maior dificuldade para que isso aconteça ainda é a documentação. A gente recebe aqui muito estrangeiro e às vezes tem só o protocolo, né, de dar entrada, porque a documentação de outros países é diferente, né? Então você tem que ter RG, CPF, nacional. Então, quando eles têm o protocolo, a gente conversa com a empresa, faz todo o recrutamento, faz o encaminhamento, porém, na data de contratação, ele já tem que estar com a documentação em mãos. E quando não tem nem o protocolo, a gente não consegue fazer o encaminhamento, tem que ter pelo menos o protocolo de RG e CPF. Outro fator que se torna essencial é conhecer a língua portuguesa. Quem não domina pelo menos o básico tem dificuldade de conseguir uma colocação no mercado. Logo quando chega na cidade de Dourados, se a pessoa não fala o português, então fica um pouquinho mais difícil a comunicação. E ao longo do tempo, a gente tem até cursos, né, de português aí gratuitos, eles vão se adequando, vão aprendendo a língua, vai ficando mais fácil a inserção no mercado de trabalho. Apesar de toda a assistência realizada pela Prefeitura de Dourados e o encaminhamento ao mercado de trabalho realizado pela FUNTRAB, a situação é muito difícil, principalmente para aqueles venezuelanos que acabam de chegar na cidade. A Associação dos Venezuelanos em Dourados trabalha para que essa chegada a um país diferente seja com menos dificuldades. Porém, muitos chegam aqui sem ter o mínimo para sobreviver. Eles chegam, a maior pessoas que chegam aqui em Dourados chegam através de um familiar, muitas vezes vizinhos que conhecem na mesma Roraima. Eles conversam e eles chegam aqui. E outras conseguem emprego, muitas vezes a documentação, porque eles não conhecem. O idioma dá um choque para ele, principalmente. E também conseguir, por exemplo, ajuda de colchão e algumas coisas que eles precisam para ser
independizar em outro aluguel. O valor do aluguel em Dourados realmente é mais alto do que em outros municípios do estado. E isso mexe no bolso de todos. Mas para quem chega de outro país, sem emprego, móveis, poucas roupas, com a família em busca de oportunidades, a situação é ainda pior. Como é o caso de Arson, que mora nesse pequeno cômodo. E além de todas as dificuldades, sua esposa foi acidentada e está em uma cadeira de rodas. Algo que nós podamos não pagar com esses 700, esses 800, esses 1000 que nós pagamos de aluguel, nós podemos fazer não muitas coisas, mas por lo menos podemos sustentarnos mais. ¿Me entiende? Comprarlo a nuestros filhos, sus cuadernos, algo, ¿me entiende? Que él necesita. O Icon of the Seas, maior navio de cruzeiro do mundo, saiu para a sua primeira viagem neste final de semana. Ele, que é 5 vezes maior que o Titanic, também carrega preços equivalentes ao seu tamanho, ou seja, gigantescos. O cruzeiro, que terá duração de 7 dias, saiu de Miami, nos Estados Unidos, e passará pelo México e por Bahamas. É bem provável que esse período em alto mar não seja o suficiente para conhecer todas as opções de lazer que estão disponíveis na embarcação. São 20 decks, com quase todos destinados ao uso dos hóspedes. O navio é dividido em 8 bairros temáticos. Um deles é repleto de plantas vivas e é chamado de Central Park, nome que faz referência ao famoso parque de Nova York, que é sede de grandes filmes e programas americanos. Ao todo, são 7 piscinas, 6 tobogãs, uma cachoeira, um teatro, 9 banheiras de hidromassagem, uma pista de patinação no gelo e mais de 40 restaurantes. Tudo isso apenas faz jus ao nome, que traduzido para o português, fica como o ícone dos mares. Para caber tudo isso num só lugar, a embarcação conta com 365 metros de comprimento, uma extensão que equivale a uma fila de 24 ônibus. O navio é praticamente um prédio de 23 andares. Aliás, são 70 metros de altura. O número de cabines a bordo passa de 1000 e o maior quarto tem 235 metros quadrados. Ele também conta com uma jacuzzi e uma vista privilegiada. E é claro, para aqueles que estiverem com preguiça de usar uma escada, poderão optar por descer por um tobogã. Para desfrutar de uma semana de hospedagem nessa cabine, os passageiros terão que desembolsar a bagatela de R$400 mil. Mas o preço parece não ser o maior dos problemas. Com a capacidade de comportar 7.000 pessoas, todos os ingressos foram vendidos. E ainda hoje, o governo do Irã diz que não teve relação com o ataque que matou soldados dos Estados Unidos. E veja também, depois de 7 anos, programa da Prefeitura de São Paulo para incentivar o uso de bicicleta como meio de transporte não saiu do papel. O programa Bike São Paulo, em vigor há mais de 7 anos, promete uma série de incentivos para quem trocar os automóveis pelas bicicletas na cidade. O problema é que esse projeto, considerado promissor, até hoje não foi implementado. O programa foi sancionado ainda nos últimos dias de gestão do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. O objetivo é diminuir o trânsito de carros e motos, além de melhorar a saúde dos paulistanos, promovendo o uso de bicicletas e diminuindo os níveis de poluição do ar. Aqueles que optassem pela mudança no transporte receberiam pagamentos em troca, tanto em dinheiro quanto em benefícios. Mas desde lá, passaram os governos de João Dória e Bruno Covas sem nenhuma providência a ser tomada. Agora, nos últimos meses da gestão Ricardo Nunes, ela continua sem uma data definida para implementação. Por meio de nota, a Prefeitura de São Paulo informou que já realizou estudos sobre a viabilidade potencial do programa. Eles também afirmaram que um projeto piloto está em desenvolvimento e será realizado pelo Departamento de Ciência da Computação da Universidade de São Paulo. Também por meio de nota, o departamento da USP afirmou que pretende começar com o piloto ainda neste primeiro semestre do ano. A intenção é desenvolver um aplicativo e uma metodologia para que ele possa ser regulamentado. A única dificuldade é que ainda estão aguardando a prefeitura liberar recursos para serem usados de bonificação aos ciclistas que participarão do experimento. Os incentivos serão calculados por quilômetro rodado.
Isso vai gerar um valor em reais que será convertido em créditos no bilhete único. Para o futuro, estimam que o valor também será trocado em produtos com empresas parceiras. Mas essa estratégia de conversão em créditos no bilhete único está sendo criticada por conselheiros da Câmara Temática de Bicicleta. Eles enxergam a proposta como pouco eficiente e que induz os usuários a voltarem ao transporte motorizado. No interior do México, 20 crianças e adolescentes entre 11 e 15 anos têm usado armas para enfrentar os grupos criminosos que vêm aterrorizando a população nas últimas semanas. Armados com fuzis, vestidos com uniformes verde-oliva e com o rosto coberto, 15 meninos e 5 meninas de uma comunidade mexicana no estado de Guerrero foram apresentadas como novos membros da Polícia Autônoma local. Esta é uma reação ao último ataque contra uma família que foi sequestrada por membros da gangue Ardilos no dia 19 de janeiro. As opiniões sobre o uso de crianças na segurança pública são divergentes. Enquanto as lideranças regionais dizem que a formação de menores é legal, o governo de Guerrero afirma que a lei estadual, que reconhece o governo dos povos indígenas e sua autogestão, não prevê integração de crianças em grupos de autodefesa. Mas episódios como esse não são novidade na região. Em 2020, várias crianças também foram apresentadas como parte de uma polícia comunitária na mesma região, na cidade de Alcozacán. As comunidades de La Montanha, também em Guerrero, sofreram anos de violência de grupos criminosos, que se agravaram desde 2021. Após a recente apresentação do grupo de crianças armadas em Guerrero, os funcionários do governo estadual foram até Alcozacán, onde realizaram uma reunião com as comunidades envolvidas. Além de garantirem a realização de uma operação de busca da família sequestrada, as autoridades afirmaram que contarão com a presença de militares e membros da Guarda Nacional e da Polícia Estadual para evitar a violência. O governo do estado está sob críticas após um aumento de 24% nos homicídios entre 2022 e 2023, segundo dados oficiais divulgados neste mês. O Irã negou nesta segunda-feira as acusações dos Estados Unidos de que Teherã estaria envolvida no ataque que matou 3 militares americanos na região da fronteira entre Jordânia e Síria. O Centro Missionário Iraniano afirmou que o país não tem nada a ver com o ataque à base dos Estados Unidos. De acordo com o órgão, existe um conflito entre as forças norte-americanas e os grupos de resistência na região, que apenas retribuem ataques retaliatórios. O centro ainda disse que as acusações do governo dos Estados Unidos são infundadas e parte de uma conspiração para envolver o país em uma nova guerra no Oriente Médio. Isso porque uma eventual ofensiva americana contra alvos iranianos intensificaria de forma significativa o ciclo de instabilidade na região. O ataque aconteceu próximo a alojamentos ainda na madrugada. 3 soldados norte-americanos morreram e pelo menos 30 ficaram feridos. De acordo com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, seu país está investigando os fatos, porém ele garante que o ataque foi realizado por grupos militantes radicais apoiados pelo Irã que operam na Síria e no Iraque. Biden ainda afirmou que continua com o compromisso de combater o terrorismo e que seu país vai cobrar todos os responsáveis quando e como quiser. Este foi o primeiro ataque mortal contra as forças dos Estados Unidos desde que a guerra Israel e Hamas começou. O caso marca uma grande escalada nas tensões que pairam atualmente sobre o Oriente Médio. O Irã é aliado do Hamas e de outros grupos inimigos dos Estados Unidos no Oriente Médio. É o caso do Houthis, do Iêmen. Desde novembro, eles passaram a atacar navios comerciais no Mar Vermelho em apoio ao grupo palestino. Teherã, porém, tem evitado um confronto direto com os americanos, que enviaram porta-aviões à região em esforço para coibir novas ofensivas contra Israel. A cidade de Paris, na França, teve que lidar com protestos promovidos por agricultores durante todo o dia de hoje. O movimento é uma forma de denunciar a situação econômica da classe. E com a ajuda de tratores, diversas rodovias da região foram bloqueadas. O bloqueio das principais estradas francesas é o ponto mais alto de uma disputa entre o governo e os representantes da categoria, que já se arrasta durante 11 dias.
Eles pedem ao governo que adote medidas para que sejam ajudados a lidar com os efeitos da inflação e competir com as importações de produtos mais baratos. Nada mais do que garantir o sustento de suas famílias. Assim como recentemente aconteceu na Alemanha e na Bélgica, os agricultores utilizaram tratores e caminhões para bloquear ou provocar lentidão nas rodovias. Mais de 11 mil policiais foram enviados na tentativa de conter as manifestações em alguns pontos importantes do país, como em aeroportos e mercados. Para que a crise não se agrave com o setor agrícola, o governo do presidente Emmanuel Macron voltou atrás em algumas das suas medidas. Eles prometeram isenção fiscal para o combustível agrícola e negociaram uma nova lei para que 4% das terras possam ficar ainda mais produtivas. Tudo isso não foi o suficiente para os manifestantes, que mesmo assim prometeram intensificar os protestos. Com isso, o governo não teve outra opção. Eles afirmaram que em ao menos 2 dias serão anunciadas novas medidas para que o setor seja beneficiado. Aos 28 anos de idade, o violinista brasileiro Nathan Amaral venceu a 27ª edição do concurso Sphinx em Detroit, nos Estados Unidos, no domingo. Disputando a categoria sênior entre pessoas de 18 a 30 anos, ele levou $50 mil, cerca de R$ 245.500 para casa e a garantia de apresentar um solo de violino em grandes orquestras do país. O concurso premia jovens negros e latinos, tocadores de cordas clássicas. Os competidores se apresentam para um painel de jurados internacionalmente renomados e recebem orientação de profissionais consagrados em suas áreas. Os finalistas tocam com a Orquestra Sinfônica Sphinx, a única negra e latina com os melhores músicos dos Estados Unidos. Amaral recebeu o prêmio após apresentar o primeiro movimento de concerto de violino de Samuel Coleridge Taylor, em G menor, na final da disputa. O segundo lugar ficou com o violoncelista norte-americano Waylon Ogon, de 29 anos, que levou $20 mil, cerca de R$ 98.100. E o terceiro lugar com a violinista norte-americana Bethany Kelly, de 22 anos, que ganhou $10 mil. Natural do Rio de Janeiro, Nathan Amaral começou a aprender violino aos 12 anos em um projeto social que usava a música para tirar as crianças das ruas. Desde então recebeu diversos prêmios como o Paul Rosek da Universidade de Mozartin de Salzburgo, na Áustria, como melhor aluno de violino. E também foi 2 vezes vencedor do maior prêmio de violino do Brasil, o concurso Eleazar de Carvalho. Pouco menos de 30 dias antes de ganhar o concurso Sphinx, o artista fez um desafio nas redes sociais para mostrar 100 dias de seus treinos. Em uma publicação após vencer a competição, ele disse ainda tentar absorver tudo o que aconteceu. Surgiu uma nova alternativa para estudos dos cientistas e a descoberta de respostas para nós. O fóssil de uma nova espécie de anfíbio gigante, mais antigo que os dinossauros, foi encontrado no Rio Grande do Sul. Uma importante descoberta científica aconteceu no Rio Grande do Sul. O crânio de uma nova espécie de anfíbio gigante foi encontrado nas rochas de uma fazenda na cidade de Rosário do Sul. Através do trabalho de pesquisadores do Laboratório de Paleobiologia do campus São Gabriel da Universidade Federal do Pampa, o fóssil foi identificado. O animal, que viveu há aproximadamente 250 milhões de anos, uma época onde o ecossistema da Terra ainda se recuperava de uma extinção em massa, ganhou o nome de Quatsuchus rosai, quati em referência ao termo tupi para focinho comprido, pois sua cabeça era afilada como a dos crocodilos atuais, e o sobrenome rosai em homenagem ao paleontólogo Átila Stock da Rosa, da Universidade Federal de Santa Maria. O Quatsuchus faz parte de um grupo de anfíbios gigantes chamado Temnospondyli. Esse animal ele conta uma história bem interessante, porque ele viveu numa terra assolada pela maior extinção em massa da história do planeta.
Então, na verdade, entender o Quatsucus e as faunas associadas nesse momento nos mostra como a vida se recuperou após a extinção em massa. Os anfíbios formam um grupo de animais diversos, frequentemente representado pelos de pequeno porte. No entanto, no início do período Triássico, antes da existência dos primeiros dinossauros, os anfíbios eram os animais dominantes, com tamanhos gigantescos, aparência e hábitos semelhantes aos jacarés e crocodilos atuais. O Quatsucus, então, ele tinha um porte intermediário em relação ao Temnospondylos da mesma época, mas ainda assim ele era muito grande, né? Ele é muito maior que os anfíbios atuais. E ele, diferente dos outros Temnospondylos que a gente normalmente vai encontrar nessa época, ele tinha um rosto mais alongado, né? O que significa que ele comia peixes, então ele tinha uma certa seletividade na alimentação. O crânio do fóssil foi encontrado em agosto de 2022, passando por um processo meticuloso de limpeza, preparação e estudo nas instalações da Unipampa. Após ser devidamente identificado, foi nomeada a nova espécie. Um fato curioso é que os parentes do Quatsucus são encontrados na Rússia. Esse período, no entanto, é marcado pela existência de um supercontinente. Nesse momento, os continentes eles estavam unidos em uma grande massa de terra chamada Pangeia. E apesar disso, existiam grandes barreiras, como por exemplo cadeias de montanhas, inclusive um grande deserto entre a América do Sul e a Rússia. Então, esse achado aqui no Rio Grande do Sul, desse anfíbio, assim como outras similaridades de outros táxons com os táxons da América do Sul e da Rússia e outros lugares da Ásia, eles nos instigam a novos estudos para entender essas conexões entre a fauna por toda essa região continental que era a Pangeia. O recente estudo, que contou com suporte de financiamento de pesquisa Lehman Brasil, foi divulgado na revista científica especializada The Anatomical Record. Além dos cientistas do Brasil, o trabalho envolveu a colaboração de pesquisadores da Universidade de Princeton e da Universidade de Harvard. Isso é importante não só para contar a história das faunas do passado, mas também por conta do momento atual que a gente está vivendo, né? Que é uma intensa crise ecológica e também uma extinção em massa. Então, às vezes, olhando para o passado, a gente consegue manejar a crise ecológica que a gente está vivendo hoje. E veja a seguir, vírus com sintomas que podem ser confundidos com os da gripe provoca mais mortes entre os idosos. E ainda, quem tem mais de 60 anos ganha novas oportunidades para prestar vestibular e entrar na faculdade. O vírus de uma doença que pode ser confundida com uma gripe está ganhando força. O que era comum entre os bebês passou a ser também em pessoas idosas. E além do mal-estar provocado pelas complicações, pode matar. O vírus sincicial respiratório, mais conhecido por pais de crianças pequenas, é uma das principais causas da bronquiomielite e de infecções respiratórias em bebês. Apesar de pouco falado entre os adultos, o vírus também merece a atenção daqueles com mais de 60 anos ou pessoas com comorbidades, já que o caso pode levar a diversas complicações e infecções graves. No Brasil, entre os anos de 2020 e 2022, foram notificados mais de 30 mil casos da doença, com uma taxa de letalidade de quase 21% em idosos. Entre os principais sintomas estão espirros, congestão nasal, coriza, tosse e febre, que se iniciam de 4 a 6 dias após a infecção. Em casos mais graves, pode evoluir para uma pneumonia. Algumas condições favorecem a manifestação de quadros infecciosos mais graves da doença, como tabagismo, ambientes pouco ventilados e aglomerações. Em alguns países, como nos Estados Unidos, a proteção com a vacina já está em uso, porém no Brasil ainda não há previsão para a chegada do imunizante. Além da vacina, algumas outras medidas podem ajudar no combate ao contágio e também à transmissão, como lavar as mãos frequentemente, cobrir a boca e o nariz ao espirrar e evitar o contato próximo com pessoas doentes. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, está bem, mas vai continuar internada no Instituto do Coração, em São Paulo, para acompanhamento clínico. Ela foi internada na última sexta-feira depois da pressão arterial subir muito. No boletim médico divulgado hoje, o INCOR informou que ela deverá receber alta nos próximos dias.
Começaram hoje os trabalhos para apurar as causas da queda de um avião de pequeno porte em Itapeva, no sul de Minas. 7 pessoas morreram. O piloto e o copiloto da aeronave, 2 empresários, suas esposas e uma criança de apenas 2 anos. De acordo com a Polícia Civil, antes de cair em um domingo de chuva, o avião se partiu em 3 pedaços. Segundo o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o avião estava com a documentação em dia, não possuía registros de incidentes prévios e tinha situação regular, mas sem autorização para funcionar como táxi aéreo. O modelo da aeronave, conhecido como Piper Malibu, é fabricado desde a década de 1980 nos Estados Unidos e produzido em larga escala no país. Tem capacidade para transportar um piloto e 5 passageiros, mas no momento do acidente o avião carregava 2 tripulantes e 5 passageiros, sendo um deles uma criança de 2 anos. As causas por trás da queda estão sendo investigadas pela Polícia Civil e pelo CENIPA. De acordo com especialistas, os principais fatores que podem ter interferido no acidente são a falta de manutenção, o balanceamento de peso da aeronave e as condições climáticas. Comer bem, dormir pelo tempo ideal e fazer exercício são mais eficazes que qualquer remédio anti-idade, de acordo com o ganhador do Nobel de Química de 2009, o indiano Venki Ramakrishnan. Venki, de 71 anos, juntamente com Thomas States e Ada Ionati, eles receberam o Prêmio Nobel de Química pela sua investigação sobre ribossomos, a estrutura celular responsável pela produção de proteínas, que são as moléculas que tornam possível a vida de todos os organismos. Sobre as causas do envelhecimento, ele explica que uma das principais causas é o acúmulo de danos aos genes do nosso DNA. A informação mais valiosa que os genes carregam é como produzir proteínas. Em um nível celular, as proteínas realizam milhares de reações químicas que tornam a vida possível. Eles dão forma e força ao nosso corpo, mas também permitem a comunicação entre as células. Graças a elas, temos nossos sentidos e nosso sistema nervoso depende deles para transmitir sinais e armazenar nossa memória. Nossos anticorpos são proteínas e são elas que permitem à célula produzir as moléculas que necessita, incluindo gorduras, carboidratos, vitaminas, hormônios e os próprios genes. Portanto, o envelhecimento tem muito a ver com a perda da capacidade do nosso corpo de regular a produção e distribuição de proteínas nas células. É como um acúmulo de danos químicos nas nossas moléculas, células, tecidos e, finalmente, em todo o nosso corpo. Um processo gradual desde o momento em que nascemos. Antes mesmo já estamos envelhecendo, mas desde cedo não sentimos isso porque estamos crescendo. Estamos nos desenvolvendo e, com o passar dos anos, os sintomas tornam-se mais evidentes e, quando os sistemas críticos começam a falhar, o corpo não consegue funcionar como um todo unificado. E é isso que leva à morte. O interessante da morte é que, quando morremos, a maior parte das nossas células ainda estão vivas, razão pela qual os nossos órgãos podem ser doados, mas já não são capazes de funcionar como um todo. Hoje foi dia de início das aulas em várias escolas particulares de São Paulo. Com mais gente na rua levando os filhos para a sala de aula, voltou o rodízio de veículos. Nas redes municipal, as aulas vão começar na próxima segunda-feira e nas estaduais, dia 15 de fevereiro. Para quem está no caminho da faculdade, a alternativa pode ser o ProUni, que começou a receber hoje inscrições para as mais de 400 mil bolsas de estudo em universidades particulares de todo o país. Quem participou do Enem dos últimos 2 anos e não tirou nota 0 em redação, poderá fazer inscrição no site do MEC até depois de amanhã. Mas como existe exceção para tudo na vida, pelo jeito o cearense João Pedro Araújo não deverá precisar do Enem. No ano passado, ele foi aprovado para o curso de administração da Universidade Estadual do Ceará. Agora, com 10 anos, o garoto, que é conhecido nas redes sociais como o JP das Galáxias, conseguiu uma vaga para o curso de Física. O sonho dele é ser engenheiro aeroespacial. A mãe de JP disse que sabe que ele não vai fazer matrícula, até por causa da idade. Mas ele está feliz
pelo treinamento. E quem tem mais de 60 anos também está ganhando uma nova chance. A Universidade de Brasília realizou neste domingo um vestibular voltado apenas para o público chamado de mais maduro ou com experiência de vida. Não é sonho, é realidade. A iniciativa da universidade foi um sucesso. Desde as primeiras horas do dia, diversas pessoas foram até o prédio para realizar a prova. O exame teve início às 8h45 da manhã e teve 5 horas de duração. Ao todo, 3.013 idosos inscritos realizaram a prova para buscar uma das 136 vagas para os 37 cursos diferentes. Entre eles, turismo, matemática, música, engenharias, ciências sociais, ciência da computação e psicologia, que foi o curso mais concorrido. A prova não foi apenas um teste comum, como todo vestibular. Ela foi adaptada com letras maiores. E os candidatos tiveram que fazer uma redação sobre o tema O Direito à Universidade e o Envelhecimento Saudável. De acordo com a UNB, a procura por essas vagas já era grande. E a ideia é que processos seletivos desse tipo continuem sendo realizados. De acordo com a reitora da universidade, a atividade mostra que as pessoas com mais de 60 anos podem continuar contribuindo para a sociedade, tanto no mercado de trabalho quanto na área acadêmica. Para a Universidade de Brasília, é uma grande alegria nós iniciarmos, já em 2024, o ingresso de pessoas com 60 anos ou mais nos nossos cursos de graduação. Já temos a inclusão de idosos nos cursos de extensão, em várias outras ações e também de pesquisa. E agora, no âmbito da nossa política do envelhecer saudável, nós criamos essa possibilidade que vamos experimentar a partir do primeiro semestre de 2024. A política foi aprovada na Câmara de Direitos Humanos e faz parte de toda uma proposta da nossa gestão de fortalecer cada vez mais os direitos humanos. Estamos com ótimas expectativas. O resultado do exame e a lista dos aprovados será divulgada no dia 29 de fevereiro e as aulas terão início no dia 18 de março, nos 4 campos que a UNB tem no Distrito Federal. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e início de semana e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.